Boa tarde, pessoal. Nessa aula 4, como eu tinha comentado no vídeo anterior, eu vou falar sobre o conceito de velocidade relativa. Mas o que é velocidade relativa? Então, assim, para a gente entender melhor esse conceito, vamos analisar essa figura aqui, onde a gente tem um carro e um caminhão trafegando no mesmo sentido em uma estrada. Esse carro pretende ultrapassar o caminhão, né? Então ele tem a pretensão de ultrapassar esse caminhão. A questão é, se ele estiver a uma velocidade maior que a do caminhão, ele vai ter uma velocidade chamada de velocidade relativa em relação ao caminhão, que seria a velocidade com que ele está ultrapassando esse caminhão, certo? Então vamos a uma situação assim, numérica, né? Vamos imaginar aqui, que eu tenho um automóvel, tá, com uma velocidade de, eu vou chamar de V1 aqui, certo? Essa velocidade V1 seria de 90 km por hora. E esse caminhão aqui está andando a 72 km por hora, certo? Então essa velocidade de ultrapassagem do automóvel em relação ao caminhão vai ser a velocidade do carro que ele está trafegando na estrada menos a velocidade do caminhão. Dessa forma eu vou ter uma velocidade relativa entre os dois, ou seja, é como se o caminhão estivesse parado na estrada e o carro estivesse ultrapassando esse caminhão com aquela velocidade chamada de velocidade relativa. Certo? Nesse exemplo aqui, qual seria o valor dessa velocidade relativa? Seria 90 menos 72, isso vai dar 18 km por hora. Logicamente aqui eu estou botando em km por hora para a gente entender inicialmente esse conceito de velocidade relativa. Mas se a gente vai colocar isso dentro de um exercício de física, a gente tem que passar para metros por segundo, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Eu comecei, né, chamando de x0 o ponto final ali, o final do caminhão, que era o início de ultrapassagem do carro, certo? É desse ponto aqui, que o automóvel vai começar a fazer a ultrapassagem. E ele vai ter que estar aqui na frente, ou seja, ele vai ter que percorrer os 30 metros do caminhão mais os 5 metros dele e chegar até a posição 35 para ele ter conseguido ultrapassar o caminhão. Quando ele fizer isso, ele ultrapassou este veículo, né? Então vamos pensar assim, se o carro tem 5 metros de comprimento e o caminhão tem 30, né, quantos segundos o carro irá levar para ultrapassar totalmente o caminhão? Então esse tipo de questão é bem interessante, num trabalho, numa prova, né? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela velocidade relativa, que era de 18 km por hora, e passar para metros por segundo. Lembrando que para passar de km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, dividindo 18 por 3,6, 5 metros por segundo. Esse carro aqui está andando com uma velocidade relativa de 5 metros por segundo. Ou seja, é como se o caminhão tivesse agora parado e esse carro estivesse passando por ele aqui, né, a 5 metros por segundo. Quantos segundos ele leva para ultrapassar? Então a gente vai lá na função horária da posição, que é um movimento uniforme, né? E vamos pensar assim, posição inicial 0, da onde ele começa a ultrapassagem, posição final onde ele deve estar 35 metros. Velocidade relativa que eu tenho que usar aqui. Então, seguindo a equação, vai ficar 35 dividido por 5, que vai dar exatamente 7 segundos. Esse seria o tempo de ultrapassagem do carro em relação ao caminhão, usando esse conceito de velocidade relativa. Bom, o que a gente ainda pode perguntar nessa situação? A gente pode perguntar nessa situação quantos metros o carro percorre até ultrapassar totalmente o caminhão. Que é isso que, na verdade, né, um condutor do veículo tem que se preocupar. Quando ele vai fazer uma ultrapassagem de um certo veículo aqui, certo? O que ele vai pensar? Olha, eu tenho que ter uma distância disponível aqui para fazer essa ultrapassagem com segurança, né? Então, se a gente fosse fazer o nosso cálculo aqui, vamos pensar assim, qual seria essa distância que ele vai ultrapassar naquele tempo de 7 segundos, né? Então ele vai ter 7 segundos, ele vai sair de uma posição que eu vou chamar de 0, posição aqui inicial 0, e a velocidade agora não é mais 5, professor? Não é mais 5. Por quê? Porque agora o carro está se movimentando com a velocidade real dele, né, que é de 25 metros por segundo, ou seja, 90 km por hora. E qual a posição que ele deve estar lá adiante? Então a posição final que ele deverá
né, estar a 175 metros em relação a esse ponto inicial de ultrapassagem. Logicamente, esse tipo de exercício, né, até é abordado quando o pessoal vai fazer a carteira de motorista. O professor de autoescola tenta fazer o aluno pensar sobre isso, né? Na verdade, isso aqui tem que ter, numa situação real, tem que ter um valor que é pelo menos o dobro, né? Para ele conseguir fazer essa ultrapassagem com segurança, ou seja, pelo menos, né, 350 metros, que seria o dobro, né? Para não ter problema de chegar um outro veículo em sentido contrário e dar uma colisão, certo? Então é um problema interessante. Aqui a gente está tratando de novo de corpo extenso, não é, né, um ponto apenas, não é um ponto, né? É um corpo que tem que ser levado em consideração todo o comprimento dele. Aí a situação 2, o que a gente tem? A gente tem um carro ultrapassando um caminhão em sentido contrário agora na rodovia. Não é mais no mesmo sentido. É aquela situação, para quem já andou de trem, né, trem Zurb ali, quando passa um trem pelo outro, né, o que a gente observa? Parece que aquele trem que está ultrapassando o que a gente está dentro, né, está a uma velocidade enorme. Na verdade, é a soma dessas duas velocidades. Né? Então aqui, ó, no caminhão que está a 72 km por hora, ele está a 20 metros por segundo, e o carro que está a 90 está a 25 metros por segundo. A velocidade relativa entre eles é a soma das velocidades do carro mais caminhão. No exemplo anterior, a gente estava diminuindo, né, para chegar nessa velocidade relativa, porque era uma ultrapassagem no mesmo sentido. Aqui eu não chamaria de ultrapassagem, eu falaria apenas em passagem, né, que um está passando pelo outro. Então seria V1 mais V2. Aqui interessante observar é que V1 e V2, eu estou dando nomes para essas velocidades, V1 e V2. Né? Podia botar a velocidade do carro, a velocidade do caminhão, né? Mas aí eu coloquei V1 e V2. Aí vai ser 25 mais 20, que vai dar 45 metros por segundo, ou seja, 162 km por hora. Quando a gente está em trem Zurb, né, viajando no trem aqui em São Leopoldo, Porto Alegre e tal, os trens em geral eles estão andando com a velocidade de 70 km por hora. Então quando passa um trem pelo outro, a sensação que a gente tem é aquela velocidade é de 140, né, que é 70 mais 70. Então é uma velocidade bastante alta. Bom, qual o tempo de ultrapassagem entre esses dois veículos? Agora o tempo é muito menor, né? Então como é que a gente calcula esse tempo? Pega a função horária da posição, vai pegar a posição inicial, que também eu vou chamar de zero, que seria esse ponto aqui, ó, início do movimento, considerando zero aqui. A velocidade relativa, imaginar agora que o caminhão esteja parado, então é como se aquela velocidade do caminhão fosse somada com a do carro. Então se esse aqui fosse parado, né, tivesse parado, esse aqui deveria ter 45 metros por segundo, ou seja, 162 km por hora de velocidade. Agora vocês imaginem, se acontece uma colisão, né, é com essa velocidade relativa que o impacto ocorre, ou seja, a velocidade de um mais a velocidade do outro. Dando sequência ao nosso cálculo, o que a gente tem? 45t, aí eu vou ter 35 dividido por 45, vou ter um t de 0,77, menos de um segundo, né? É um tempo muito pequeno, né? Porque essas velocidades, né, 90 km por hora e 72 km por hora, são velocidades médias, né, que a gente está utilizando aí para esses dois veículos, certo? Lembrando que a gente está tratando com um corpo extenso. Corpo extenso é quando o objeto tem que ser levado em consideração. O tamanho dele é relevante para o problema. Certo, pessoal? Então tá. Um abraço a todos.